Desporto. Fique agora com a rubrica Desporto, hoje apresentada por Marco Martins. A temporada de atletismo ao ar livre está encerrada no que diz respeito às provas de alto nível. Hora de fazer balanços durante um ano em que as principais provas decorreram nos Jogos Olímpicos. A RFI foi à descoberta de Liliana Cá, atleta portuguesa com origens guineenses, que terminou no 5º lugar no lançamento do disco, em Tóquio, nas Olimpíadas, que decorreram no Japão. Liliana Cá é a atual detentora do recorde nacional da modalidade, com 66 metros e 40 centímetros, uma marca alcançada em março de 2021 em Leiria. 2021 acabou por ser um ano com excelentes resultados para a atleta luso-guineense de 34 anos, que se sagrou campeã de Portugal pela 4ª vez, que ganhou em Huelva, em Espanha, o meeting ibero-americano, bem como o concurso de lançadores em Split, na Croácia, e a prova do lançamento do disco no Campeonato da Europa por equipas em Chorzów, na Polónia, ou ainda a prova do Memorial de Lançamentos Kamila Skolimowska, também na Polónia. De notar ainda que Liliana Cá terminou no 5º lugar na final do lançamento do disco da Liga Diamante, a maior prova a nível internacional, atrás dos Jogos Olímpicos, dos Campeonatos do Mundo ou dos Campeonatos da Europa. E foi após uma das etapas da Liga Diamante, em Paris, em França, em que Liliana Cá terminou no 4º lugar, que a RFI teve a oportunidade de conversar com a atleta portuguesa, que falou da sua prova parisiense, mas sobretudo fez um balanço da sua temporada e da participação nos Jogos Olímpicos. Consigo estar regular, mas não o suficiente que é para aplicar força, velocidade, porque senão não consigo lançar. Então temos de estar a trabalhar a estabilidade e graças a Deus tem-me dado uma boa época. Agora para o ano é ver se a gente começa a arriscar. Basicamente eu estava a treinar mais para os Jogos, depois correu-me mal, então como eu comecei a estabilizar, que é para não ir abaixo, e porque sabia que tinha os meetings também que são importantes, então fazendo esta marca para mim é satisfatório. E ainda há poucos dias antes de vir para aqui, magoei-me no ombro e ele está meio condicionado. Mas também estou bastante orgulhosa de mim mesma. Uma nota sobre Tóquio? Agora que já passaram algumas semanas, como é que olha para a história de Tóquio? Eu aquilo vejo como uma motivação, porque sim, não correu como eu queria, acabei por me magoar lá também, mas hoje quando começou a chover, lembrei-me da queda que eu dei, mas eu disse hoje tem que ser um novo começo. E lá arrisquei e fui sempre aumentando. Mas é bom porque eu sei que em Tóquio eu não tive o meu melhor nível. Aqui vou de estar mais ou menos ao meu nível que eu tive o ano todo. E tenho sempre feito uma das melhores marcas antes do recorde nacional e tudo mais. Então eu estou super satisfeita. É um balanço satisfatório ou não do que se passou em Tóquio? Para mim é um balanço satisfatório porque, por norma, quando a gente vai, por mais que não tenha público, mas só de sabermos que estamos nas grandes competições, já é um ponto negativo para nós porque a gente começa-se a contrair, ficar nervoso. Mas para mim foi ao contrário, senti-me mais descontraída e sempre tentei fazer melhor. Só que depois acabei por me magoar e nada. Liliana Cá também abordou as suas origens guineenses, ela que nos explicou como teve essa paixão pelo lançamento do disco. Por acaso eu comecei a experimentar um pouco de tudo. Cheguei a fazer barreiras, cheguei a fazer salto e comprimento. Mas como eu era muito grande, o meu treinador disse, vou experimentar. E quando eu fui lá experimentar, comecei a ter jeito para a coisa e por ali fiquei. O que é que motiva também uma criança a ir para o atletismo? Eu tinha 2 vizinhas que elas corriam e como nós estávamos sempre a correr ali na rua, eles perguntavam se a gente não queria experimentar. Eu disse sim, gostava de desporto, andava de bicicleta, jogava a bola, fazia um pouco de tudo. Então dali eu experimentei e fiquei já, só tinha 5 anos, fiquei desde os 5 até aos 25 que eu parei e depois voltei agora. E agora quais são os sonhos? Quais são os sonhos que ainda tem a Liliana? Agora neste momento é manter o nível ou tentar melhorar mais ainda e ver se consigo ganhar umas medalhas, seja no Mundial, Europeu, Jogos Olímpicos. Está lá sempre entre os 3 primeiros. Entre os Jogos Olímpicos, do costume há 4 anos, houve 5, mas agora só há 3, e vai ser aqui em Paris. É um objetivo já ou ainda não? Já é um objetivo, porque a gente tem que começar de baixo para ir para cima. Então, quanto mais cedo a gente começar,
mais rápido a gente consegue evoluir até lá. Qual será o sentimento de estar aqui em Paris? É motivante sempre estar num país diferente. Saímos da nossa zona de rotina e vemos coisas diferentes e novas. Então é sempre satisfatório. Só quando as coisas correm mal ou não estão bem organizadas é que não. Sei que também é de origem guineense. Quais são as relações que ainda tem com o país, com a Guiné-Bissau? Eu sou descendente, nunca estive na Guiné, mas os meus pais sempre nos contaram as coisas da Guiné e a gente sempre comeu comida da Guiné. Então tenho alguns familiares da Guiné, mas não conheço-os muito. Não tem, por exemplo, a vontade de ir a Bissau um dia para poder também descobrir um pouco o que é a história da família ou não? Os meus irmãos já lá tiveram, eles gostaram, eu gostaria de ir, mas na altura que eles vão eu nunca posso ir porque eu estou em competições. Talvez numas férias ou quando deixar mesmo o atletismo sou capaz de lá dar um salto. Liliana K, que nasceu a 5 de novembro de 1986, tem uma agenda bem preenchida em 2022, estando já apurada para os Europeus de Atletismo, que vão decorrer em Munique, na Alemanha, de 15 a 21 de agosto. Passamos às outras modalidades. As eliminatórias para o Mundial de Futebol de 2022, que vai decorrer no Catar, prosseguem esta semana. Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, Portugal e Brasil ainda estão na corrida para o apuramento. No continente africano, os Tubarões Azuis deslocaram-se à Libéria e venceram por 2-1, num jogo a contar para a terceira jornada do Grupo C. Os golos cabo-verdianos foram apontados por Jamiro Monteiro e por Gary Rodrigues. Na tabela classificativa, a Nigéria lidera com 6 pontos, enquanto Cabo Verde está no segundo lugar com 4 pontos. No outro encontro do grupo, a Nigéria perdeu por 1-0 frente à República Centro-Africana. Na próxima jornada, a 10 de outubro, Cabo Verde recebe a Libéria. Quanto aos Djurtos, ocupam o segundo lugar no grupo I com 4 pontos, isto após a derrota por 5-0 na deslocação a Marrocos, no jogo a contar para a terceira jornada da fase de grupos, antes do play-off de acesso ao Mundial de 2022. Na tabela classificativa, Marrocos lidera com 6 pontos. No outro encontro do grupo, o Sudão e a Guiné-Conakry empataram a uma bola. Na próxima jornada, a 9 de outubro, a Guiné-Bissau recebe a seleção marroquina. No entanto, o jogo vai decorrer em Casablanca, em território marroquino, uma vez que o Estádio Nacional 24 de Setembro, em Bissau, foi interditado pela FIFA devido às suas condições. No que diz respeito aos Mambas, deslocam-se aos Camarões a 8 de outubro, num jogo a contar para a terceira jornada do grupo D. Na tabela classificativa, a Costa do Marfim lidera com 4 pontos, os moçambicanos estão no quarto e último posto com 1 ponto. Por fim, os Palancas Negras recebem o Gabão a 8 de outubro, no jogo a contar para a terceira jornada do grupo F. Na tabela classificativa, a Líbia lidera com 6 pontos, Angola ocupa o último lugar e ainda não pontuou. Recorde-se que a primeira seleção de cada grupo segue para a terceira fase de apuramento para o Mundial de 2022, no Catar. No continente europeu, a seleção portuguesa recebe o Luxemburgo a 12 de outubro, no jogo a contar para a sexta jornada. Portugal lidera o grupo A com 13 pontos após 5 jogos realizados. No continente sul-americano, a seleção brasileira deslocou-se ao terreno da Venezuela e venceu por 3-1. Na tabela classificativa, o Brasil, com 9 triunfos em 9 jogos, tem 27 pontos, enquanto os argentinos seguem na segunda posição com 19. Isto após um empate sem golos entre a Argentina e o Paraguai. Na próxima jornada, a 10 de outubro, o Brasil desloca-se à Colômbia. Continuamos no futebol com a Liga das Nações Europeias. A França vai defrontar a Espanha na final da prova, neste domingo 10 de outubro, em Milão, em território italiano. Os franceses derrotaram por 3-2 a Bélgica nas meias finais, enquanto os espanhóis derrotaram a Itália por 2-1. De notar que os belgas e os italianos vão lutar pelo terceiro lugar, também no domingo 10 de outubro. No ciclismo de pista, o português Rui Oliveira sagrou-se campeão europeu de scratch no Campeonato da Europa, a decorrer em Gretchen, na Suíça. Terceira medalha para Portugal, visto que Yuri Leitão sagrou-se vice-campeão europeu de pontos no Campeonato da Europa e João Matias sagrou-se vice-campeão de eliminação nos europeus de ciclismo de pista. É o ponto final neste Magazine de Desporto. Até breve. Neide Ribeiro.
São 18h28 aqui em Paris. Tempo para o resumo da atualidade desta sexta-feira. França, a cidade de Montpellier acolhe esta sexta-feira a Cimeira África-França, que junta centenas de participantes da sociedade civil que debatem com o presidente Emmanuel Macron o futuro das relações entre o continente africano e a França. A Irlanda e a Estónia passam a aplicar uma taxa mínima de 15% às grandes multinacionais tecnológicas. Pelo menos 50 pessoas morreram e 140 ficaram feridas numa explosão numa mesquita em Kunduz, no Afeganistão. O atentado acontece no dia em que as Nações Unidas nomeiam um relator especial para monitorizar os direitos humanos no Afeganistão. A Comissão Nacional de Eleições de Cabo Verde deu razão à queixa de Carlos Veiga contra José Maria Neves por este último incitar à prática de crime eleitoral. O candidato do PAICV diz que as suas palavras foram mal interpretadas pela Comissão Nacional de Eleições. A eleição do novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau está a gerar polémica. Em causa estão 3 comunicados contraditórios emitidos ontem sobre a nomeação dos possíveis candidatos ao cargo de presidente do Supremo Tribunal de Justiça e a suspensão de elementos da Comissão Eleitoral e vogais do Conselho Superior da Magistratura Judicial. O presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, diz que o Congresso que o elegeu é inatacável e acusa o MPLA de estar desesperado perante a perspectiva de perda do poder. Está a manipular sem limites as instituições. O presidente da Serra Leoa promulgou hoje a abolição da pena de morte no país, substituindo-a por uma pena de prisão perpétua ou por uma pena mínima de 30 anos. É o ponto final nesta emissão em língua portuguesa. Nós voltamos amanhã às 15 horas de Paris. Até lá, fique bem. RFI